Cris, eu tive crise de ansiedade quando eu tive o Covid. Eu fiquei muito assustado de cama e tive medo de morrer até. Será que foi isso que causou a crise? Então vamos entender o que é uma crise de ansiedade. Então a crise de ansiedade nada mais é, gente, do que um momento de ansiedade, ou seja, o meu cérebro acionou a ansiedade, por algum motivo, só que ao invés de acionar a ansiedade e dali uns minutos, um tempinho, voltar ao normal, o que aconteceu? Aconteceu que essa ansiedade começou a aumentar, e aí os meus sintomas físicos, as minhas reações, os sintomas da ansiedade, como a gente chama, os pensamentos de caos, a sensação de medo, tudo isso foi aumentando e me gerou uma sensação de descontrole, uma sensação muito ruim. Então, realmente, a crise de ansiedade, ela é uma ansiedade bastante intensa, que chega num ponto que realmente a gente tem umas sensações muito ruins mesmo, parece um pesadelo, quando a gente tem uma crise de ansiedade. Então, ela começa, ela desperta, é um momento de ansiedade, que a ansiedade é acionada, só que acontece, então, toda essa espiral aí que faz chegar numa crise. Então, o fato da ansiedade ter acionado, ele pode acontecer como qualquer outro momento, Quando a gente tem uma situação que é nova, que ela é incerta, que ela é arriscada, que ela é desafiadora ou importante, a gente naturalmente tem ansiedade acionada pelo nosso cérebro. Então, quando a gente está numa situação, por exemplo, do Covid, eu contraí um vírus, Primeiro, eu estou saindo, de uma estabilidade, então eu tenho uma doença, não sei exatamente como ela funciona, não tem um tratamento exato, enfim, tem um certo risco, É saúde é uma coisa importante, é uma coisa que a gente sempre se preocupa, e a gente tem esse risco do próprio vírus, risco da saúde. Então a gente tem o fato de você estar pensando se você tem ou não Covid, ou quando você está com o Covid, naturalmente você pode ter a sua ansiedade despertada, acionada, em vários momentos. É natural isso acontecer. Agora, qual é a diferença de parar por aí, de você ter momentos de ansiedade e ter feito uma crise? Então, toda crise, a gente tem a mesma dinâmica. A partir desse momento que seria natural de despertar a ansiedade, pode ser uma tensão, pode ser só pensamentos de preocupação, o que acontece? A gente entra num furacão, numa espiral. Então, começa a sentir ansiedade e a gente percebe as reações físicas, Aqueles sintomas que são super desconfortáveis, o coração acelera, a gente treme, a mão sua, às vezes fica um pouco tonto, embrulha o estômago. E junto com isso, principalmente o que vem, que é natural da ansiedade. Os nossos pensamentos, eles viram pensamentos de alerta, focados nas possibilidades das coisas darem errado. Porque é assim que a nossa mente funciona quando a gente está nesse modo instintivo. Então, naturalmente, o que vai vir na nossa cabeça quando a gente está tenso, quando a gente está com ansiedade? Os medos que a gente tem daquela situação. Então, se a gente está com um problema de saúde, que já é o Covid, e se você está sentindo aqueles sintomas ali da ansiedade que são super desconfortáveis, é natural que você fique, meu Deus, o que é isso? Eu estou passando mal? Será que é alguma coisa grave? Eu não sei o que está acontecendo, estou com descontrole. Aí você começa, ou pela preocupação com o Covid, ou pela preocupação com o que você está sentindo ali dos sintomas, é fácil passar pela sua cabeça. Será que é grave? Será que eu vou morrer? Então, o medo de morrer, gente, é muito comum quando a gente está sentindo sintomas da ansiedade e a gente sente medo dos sintomas. A gente começa a entender os sintomas, a interpretar os sintomas com medo, com descontrole, Ou a gente pode interpretar, no caso dele também, a doença do Covid, o fato de estar com o Covid com medo de saúde, Com medo que, de repente, eu não fique bem, que não funcione, enfim. Então, quando a gente tem alguma coisa de saúde e está com ansiedade, é muito natural a gente pensar que é grave, que é mais complicado ou que a gente vai morrer. E quando a gente tem esse medo dos sintomas, esses pensamentos de caos e a gente embala neles, o que acontece? A gente faz aquele furacão. Então, eu percebo tudo isso, eu sinto mais medo, sinto mais descontrole e o meu cérebro aumenta os meus níveis de ansiedade, aumenta a minha adrenalina. O que vai acontecer? Eu vou sentir mais sintomas ainda, e aí eu vou ficar com mais medo. E aí a gente faz, então, esse ciclo da piora.
a gente vai sentindo cada vez mais reações, né, mais pensamentos de caos, vai tendo mais medo em relação a isso tudo, e aí a gente vai só aumentando até realmente chegar num ponto bastante desconfortável. Então, a dinâmica da crise é essa. Então, quando ele pergunta ali que quando ele ficou assustado e ele teve, né, ficou assustado por conta do Covid, já é um prato cheio para aumentar a ansiedade e começar essa dinâmica. E sentiu medo de morrer, então se a gente tem esse pensamento de medo de morrer, já é esse ponto, né, mais intenso, que realmente a gente está se sentindo fora do controle, está com medo de morrer e está realmente bastante angustiado. Então, é essa dinâmica que acontece na crise. O mais importante da gente entender em relação à crise, gente, é que é como a gente está percebendo os sintomas e os pensamentos, né, que são realmente, eles ficam mais amplificados e vão trazer várias possibilidades aí das coisas darem errado. Se a gente não sabe disso, que isso é natural do momento da ansiedade, facilmente a gente perde o controle, facilmente a gente tem uma crise, tá? Então, quando a gente sabe disso, a gente sabe o que está acontecendo no nosso corpo, a gente entende o funcionamento da ansiedade, a gente pode até ter um momento de ansiedade mais intenso por conta da situação, mas a gente não se desespera e a gente sabe também o que fazer.